A viagem começa nas grandes planícies em Gates of the Mountains, onde o rio Missouri passa por uma garganta espetacular. Ao sul fica Helena, a capital de Montana, que tem uma bela catedral e um capitólio construído no fim do século XIX. Muitos turistas vão a Montana para admirar a paisagem bonita e diversificada. E a cidade de Bozeman é cercada por montanhas, rios e florestas. A oeste fica o rio Madison, um dos melhores do mundo para pescar truta marrom com mosca. Uma das grandes tradições do meio oeste é o rodeio. E em Ennis ocorrem provas de modalidades como três tambores e cutiano. O destino final é a cidade fantasma de Bannack, talvez o melhor exemplo da corrida do ouro dos anos 1860. As grandes planícies se estendem pelo meio oeste dos Estados Unidos. A região é praticamente plana, o solo é fértil e tomado por pradarias. O estado de Montana costuma ser chamado de Terra do Céu Grande, e até o início do século XIX era totalmente desconhecido para o povo dos novos Estados Unidos. Em 1804, dois exploradores, Meriwether Lewis e William Clark, deixaram o leste em busca de uma rota por este terreno desconhecido até o Oceano Pacífico no oeste. Eles fizeram boa parte do percurso nos rios e no caminho descobriram paisagens espetaculares. O capitão Lewis escreveu o seguinte em 19 de julho de 1805 no rio Missouri. Esta noite passamos pelos rochedos mais impressionantes que já vimos. Eles despontam das duas margens do rio perpendicularmente e alcançam 300 metros de altura. O rio parece ter cortado à força esse imenso corpo de rocha maciça ao longo de 9 quilômetros. Eu chamei o lugar de Portões das Montanhas Rochosas. Atualmente, este cânion exuberante se chama Gates of the Mountains, pois Lewis e Clark ainda estavam longe das verdadeiras montanhas rochosas. Esta é uma das paisagens mais conhecidas da expedição da dupla de exploradores. Em 1964, cerca de 116 km² foram transformados em área de natureza selvagem, o que significa que, à exceção dos barcos no rio, não é permitido nenhum veículo motorizado ou mecanizado, inclusive bicicletas. Também não existem estradas nem construções. Mas existem mais de 50 trilhas e é permitido acampar e pescar mediante autorização. Gates of the Mountains é um dos destinos mais procurados de Montana e para os turistas menos ativos, é possível atravessar de barco este cânion impressionante. Ao sul fica Helena, a capital de Montana. O estado foi fundado em 1889 e, apesar de ser o quarto maior em área, é um dos menores em termos de população. Na verdade, Helena só tem cerca de 30 mil habitantes. A cidade foi fundada em 1864 como um acampamento de garimpo durante a Corrida do Ouro de Montana. Ao longo de 2 décadas, estima-se que o equivalente a 3 bilhões e 600 milhões de dólares em ouro tenha sido extraído na região. Com isso, no fim do século XIX, Helena era uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos. Essa concentração de riqueza contribuiu para a ilustre arquitetura vitoriana da cidade, que inclui a catedral. Esta catedral católica começou a ser construída em 1908. Foi escolhido o estilo gótico, baseado numa igreja de Viena. Os destaques da catedral são os pináculos idênticos de 70 metros de altura. No topo de cada um, há uma cruz folheada a ouro de quase 4 metros de altura. Em 1935, uma série de terremotos assolou Montana e a catedral foi muito danificada. A Torre Sul ficou quase totalmente destruída.
A torre foi reconstruída e a catedral foi reforçada para evitar outros desastres. O primeiro governador do território de Montana foi Thomas Meagher, e uma estátua dele decora a entrada do Capitólio. O prédio foi construído nos anos 1890 e as duas alas laterais foram ampliadas alguns anos depois. O projeto do prédio atual foi o vencedor de uma segunda licitação. O projeto original teve que ser abandonado, pois o comitê de licitações pretendia lucrar de forma fraudulenta com a obra. O Capitólio foi feito com arenito e granito de Montana e é em estilo grego neoclássico. Está listado no Registro Nacional de Lugares Históricos. A cúpula é revestida em cobre e no topo se encontra uma estátua da Liberdade, chamada carinhosamente pelos moradores de Lady Liberty. A Corrida do Ouro de Montana também atraiu garimpeiros de prata. E nos anos 1880, centenas de garimpos foram abertos nestes morros que agora compõem a Floresta Nacional Lewis e Clark. Em 1887, Montana era o estado líder em prata, produzindo cerca de 15 milhões e meio de dólares em prata. Mas, à medida que a escavação se aprofundava, o metal continha um percentual mais alto de zinco, que era mais caro para separar. 10 anos depois, a Corrida da Prata acabou. Com isso, as cidadezinhas que tinham crescido para atender às necessidades dos garimpeiros foram sendo abandonadas. Foi o que aconteceu com Castletown. Em 1891, a cidade tinha 1.500 habitantes, inclusive os donos de bares e as prostitutas que atendiam os garimpeiros que tinham tido um dia produtivo e podiam pagar pelos serviços. No auge, Castletown chegou a ter 2.000 habitantes e, segundo registros, tinha uma escola, várias lojas, uma cadeia, 7 bordéis e até 14 bares. A moradora mais famosa da cidade, apesar de ter ficado pouco tempo, foi Martha Jane Canary Burke, mais conhecida como Calamity Jane. Ela era pioneira, alcoólica, combatia os indígenas e, às vezes, trabalhava como prostituta. Ela veio para cá para abrir um restaurante nos anos 1890 com o marido. Poucas semanas depois, eles foram presos por causa de dívidas e deixaram a cidade. Ela acabou indo para Deadwood, em Black Hills, na Dakota do Sul. Como tantas cidadezinhas mineradoras, quando a Corrida da Prata acabou, Castletown sofreu uma morte rápida. Talvez pelo fato de a cidade ser muito isolada e estar situada numa propriedade particular, sendo necessário ter permissão para visitá-la, as ruínas de Castletown, que aos poucos se decompõem e voltam para a natureza, continuam sendo uma recordação amarga de um tempo que se foi. Seguindo para o sudoeste, rumo à cidade de Bozeman, é preciso passar pelas montanhas Bridger. Elas levam o nome de Jim Bridger, que abriu uma trilha nas montanhas em 1864. Ele era caçador, batedor do exército e guia de natureza selvagem. Bridger desbravou o oeste dos Estados Unidos e se tornou um dos principais pioneiros do Velho Oeste. A Cordilheira Bridger está alinhada de norte a sul e se estende por cerca de 43 quilômetros. No outono, as montanhas são um ótimo lugar para ver as águias reais, pois elas param aqui quando migram para o sul no inverno, saindo do Alasca e do norte do Canadá. A cordilheira é boa para fazer trilhas e praticar montanhismo. O pico mais alto é o Sacagawea, com pouco menos de 3.000 metros. Sacagawea foi uma índia americana que guiou a expedição de Lewis e Clark pelas montanhas quando eles atravessaram o país em 1805.
Para os menos ativos, existe uma rota turística pelos vales das montanhas que chega a Bozeman, situada do lado oeste da cordilheira. A cidade recebeu o nome de John Bozeman, que abriu a trilha de mesmo nome em 1863. Ela se conectava ao norte com a Rota do Oregon e, por um breve período, possibilitou que garimpeiros e colonos chegassem às áreas de ouro e prata de Montana. Ao contrário de outras cidades da época, Bozeman continuou a crescer e, em 1893, foi fundada a Universidade Estadual de Montana. Começou como escola técnica agrícola com apenas 5 alunos e 3 alunas. Agora é a maior universidade do estado, com mais de 16 mil alunos. A equipe de futebol americano universitária se chama Bobcats e já venceu vários campeonatos nacionais. Por estar situada perto de rios, montanhas e florestas, Bozeman atrai muitos turistas, que vêm desfrutar das atividades recreativas e das paisagens espetaculares. O aeroporto da cidade é um reflexo do sucesso dela. O aeroporto original foi construído nos anos 1940 e foi ampliado desde então. Agora se chama Aeroporto Internacional Bozeman-Yellowstone e recebe mais de 1 milhão de passageiros por ano, oferecendo voos diretos para Nova York, Chicago, Denver e Las Vegas. Também é uma boa oportunidade para abastecer o helicóptero antes de seguir para áreas mais remotas. Este é o belo rio Madison, que percorre cerca de 300 quilômetros. Ele nasce no Parque Nacional de Yellowstone, no Wyoming, e corre para o norte até o rio Missouri. Mais uma vez, foram Lewis e Clark, na expedição de 1805, que batizaram o rio em homenagem ao secretário de Estado James Madison, que depois se tornou o 4º presidente americano. O rio é um dos mais bonitos de Montana e, por isso, é muito visitado. As pessoas que caminham pelas margens podem ver uma águia de cabeça branca pescando. Esta predadora magnífica é o emblema nacional dos Estados Unidos e foi escolhida por ser longeva, forte e majestosa. Também porque em 1782 se acreditava que essa águia só existia nos Estados Unidos. O rio Madison também é um paraíso para os pescadores, porque tem a maior densidade de trutas, a pesca mais consistente e a melhor pesca com mosca. Não é à toa que é um dos rios mais usados para a pesca em Montana. Muitos pescadores voltam todos os anos depois que conhecem o rio e os melhores lugares para pescar com mosca. A fama do rio também atrai pescadores do exterior, pois é considerado um dos melhores locais de pesca do mundo. Como boa parte do rio fica em áreas isoladas, a maioria dos pescadores compra um pacote de alguns dias de pesca, que inclui autorizações e hospedagem nas margens do rio. Outra forma de pescar é usando botes. Assim, é possível descer o rio lentamente e pescar em lugares diferentes. Muitos botes têm um guia que conhece bem o rio e sabe onde estão os melhores peixes. Os botes não têm motor de polpa para não incomodar os peixes. Se deixar levar pela correnteza garante uma abordagem silenciosa em busca de uma boa pescaria. Outra atividade recreativa no rio é a canoagem. O passeio é uma boa oportunidade para admirar a paisagem deslumbrante. Dependendo do trecho, o rio também tem corredeiras. Algumas são suaves e fáceis de navegar. Mas sempre dá para desviar das corredeiras mais turbulentas.
Se as canoas falassem, esta que está abandonada teria uma boa história para contar. Para quem procura mais emoção, o rafting nas corredeiras é ideal. Este é o rio Gallatin. Ele nasce no norte do Wyoming e neste trecho a água é perfeita para rafting. As corredeiras são divididas em 6 classes. Desde a classe 1, que com pouca turbulência não requer manobra, até a 6, que é basicamente intransponível. A água neste trecho do rio Gallatin está entre as classes 2 e 3. O fluxo também depende da estação. O rio fica mais cheio e revolto na primavera por causa da neve derretida que escorre das montanhas. No auge do verão, o nível da água baixa e o fluxo é bem mais calmo. Seja qual for a estação, o passeio é pura adrenalina e ficar seco não é uma opção. O Meio Oeste também é famoso por outra atividade esportiva que é bem emocionante: o rodeio. Aqui em Ennis, a apresentação da tarde já vai começar. Em 1882, Buffalo Bill, uma lenda do Velho Oeste, criou o primeiro rodeio importante que se apresentava em todo o país. Com o tempo, a atividade se transformou no rodeio profissional moderno, que se tornou uma parte essencial da cultura americana. O nome rodeio é de origem espanhola e os cavaleiros precisam ser muito habilidosos. Existem 7 modalidades principais: bareback, steer wrestling, laço em dupla, cutiano, laço de bezerro, 3 tambores e touro. Não são todos os rodeios que exibem todas as modalidades. A prova dos 3 tambores é uma das favoritas e tradicionalmente é disputada por mulheres. As amazonas têm que circular os tambores traçando um percurso triangular que é cronometrado. A prova testa a força e a habilidade do cavalo e da amazona. Quando eles voltam para a linha de partida, o cronômetro é parado. Derrubar um tambor significa um acréscimo de 5 segundos ao tempo final. Nos primórdios da prova dos 3 tambores, o percurso se alternava entre formato de 8 e de trevo. O formato de 8 foi abandonado, ficando o de trevo, que é mais difícil. Em 1948, foi criada uma associação feminina de rodeio profissional para que as mulheres pudessem competir. A prova seguinte é de laço em dupla, a única modalidade em que homens e mulheres competem juntos e de igual para igual em duplas de mesmo sexo ou mistas. Se forem boas, a prova acaba em segundos. Esta prova envolve 2 cavaleiros e um boi. O primeiro laçador é chamado de cabeceiro, pois laça a cabeça do boi. O segundo cavaleiro é o peseiro, pois laça as patas traseiras do animal. A dupla sofre uma penalidade de 5 segundos se só uma pata for laçada. Os cowboys desenvolveram esse estilo de laço nos ranchos, quando precisavam capturar e imobilizar um animal adulto, que era grande demais para um homem só. As modalidades bareback e cutiano estão sempre entre as favoritas em qualquer rodeio. O peão precisa ficar montado no cavalo durante 8 segundos sem tocar no animal com a mão livre. Poucas pessoas conseguem. O peão tenta entrar no ritmo do cavalo se balançando para frente e para trás com os pés, os ombros e os quadris. A maioria desses cavalos são criados especificamente para serem usados em rodeios. Muitos são criados soltos em condições semi-selvagens.
Existem leis rígidas para garantir o bem-estar dos animais. O peão que consegue ficar montado durante 8 segundos é retirado do cavalo pelos árbitros numa manobra difícil. E a nota vai de 0 a 50, tanto para o peão quanto para o cavalo, totalizando 100 pontos. Notas em torno de 80 são muito boas e de 90 são excepcionais. Antes de Montana virar um estado em 1889, a área era chamada de Território de Montana, formado com partes dos territórios de Idaho e Dakota, em 1864. Na época, a população era de apenas cerca de 20 mil pessoas, numa área do tamanho da Alemanha. A maioria era indígena. Com a descoberta de ouro nos anos 1860, os garimpeiros chegaram para fundar garimpos em busca de fortuna. Não havia estradas decentes, apenas trilhas entre povoados sem lei, e essas viagens eram perigosas. Estima-se que em 1863, numa trilha parecida com esta, cerca de 100 homens foram assaltados e assassinados. Virginia City foi um dos primeiros povoados oriundos das minas de ouro e cresceu rapidamente com a chegada de milhares de garimpeiros e caçadores de fortuna. Estima-se que numa ravina vizinha, o equivalente a 30 milhões de dólares em ouro foi garimpado em apenas 3 anos. Virginia City prosperou e passou a ter mais de 10 mil habitantes, se tornando uma das maiores cidades do Noroeste. Quando o ouro acabou, a população diminuiu drasticamente e a cidade encolheu, mas ainda havia ouro suficiente para Virginia City resistir. Com isso, a cidade parou no tempo sem dinheiro para modernizar as construções. Era um exemplo perfeito de Velho Oeste no estilo vitoriano. Agora, os turistas podem passear de charrete, ir à ópera e até garimpar ouro. Os prédios da cidade foram restaurados, mas também adaptados para os milhares de turistas que vêm todos os anos para conhecer este lugar histórico. Talvez o lugar que represente melhor como era Montana no período da Corrida do Ouro seja o destino final da viagem: a cidade fantasma de Bannack. No auge, nos anos 1860, a cidade tinha milhares de habitantes. Era muito isolada e a única ligação com o resto do mundo era a trilha de Montana. A notícia rapidamente se espalhou de que o ouro de Bannack era 99,5% puro e a cidade passou a ser chamada de Novo Eldorado do Norte. À medida que cresceu por causa dos garimpos, Bannack ganhou fama de ser um lugar violento e sem lei, onde assaltos, tiroteios e assassinatos eram comuns. Um homem chamado Henry Plummer foi eleito xerife na esperança de reduzir a criminalidade. Mas depois foi suspeito de liderar secretamente uma das maiores gangues que roubavam o ouro dos garimpeiros. O xerife e os agentes dele acabaram sendo enforcados e enterrados num cemitério, também chamado de Boot Hill, que significa Morro de Botas, nome dado a muitos cemitérios do Velho Oeste no século XIX, em referência aos pistoleiros que morriam com as botas calçadas. Nos anos 1930, a cidade estava deserta e abandonada. Bannack acabou sendo resgatada em 1954, quando a cidade e as imediações foram transformadas em parque estadual. Agora, mais de 60 estruturas continuam de pé para que os turistas conheçam e revivam o Velho Oeste. Um lugar histórico para concluir esta viagem.